Bom, a gente pode falar um pouquinho do Flamengo atualmente, depois a gente volta, Claro, né, claro. para falar de 2011, 2012, 2013. Ontem, né, nós tivemos aí já foi batizado, né, 5 de junho de 2023, que é o dia, né, do abandono, né, uma coisa que eu nunca vi, né, nunca vi, né, a torcida ir embora, né, começou antes de acabar o primeiro tempo, o Flamengo 40 minutos, rapaz. 40 minutos. avassalador. Você acompanhou o jogo do Flamengo ontem? Como é que você tá nessas Vi férias o aí? jogo, tava no futebol que eu tenho todo de segunda-feira, e aí começamos vendo o jogo, depois paramos um pouquinho para jogar e depois continuamos vendo o final do jogo, mas ao pouco a gente acompanhava, não dava, era gol do Flamengo, a gente parava e ia lá ver. Jogava mais um pouquinho, gol do Flamengo, parava para ver de novo. Mas depois eu assisti o jogo todo em casa e foi impressionante o primeiro tempo do Flamengo. Foi um primeiro tempo, acho que, como todo mundo está dizendo, né, um dos melhores do Flamengo nessa temporada. Intensidade, volume de jogo, posse de bola, pressão, pós-perda, tudo isso aconteceu em 45 minutos. Queria eu que continuasse o segundo tempo, mas foi de uma outra forma. Mas feliz pela vitória do Flamengo, com tudo que ele está. Eu acredito que possa voltar a ser o Flamengo que fez esses anos toda a torcida ficar feliz desde 2019 para cá. E é natural, assim, né? Aí eu queria ouvir a opinião do jogador profissional, né? Porque a gente é jogador da Deep Web. Quando o próprio time faz 4-0 no primeiro tempo, é natural, né? Dar uma relaxada no segundo. Assim, não que vai... Não necessariamente, mas primeiro que é meio que raro tu ver um time fazer 4-0 no primeiro tempo. É difícil, com hoje a disputa que está entre os times, a dificuldade analisando um time ou outro e tudo, é difícil você ver 4-0 no primeiro tempo. E olha que o Flamengo teve mais chances, podia ter feito até 5 ou 6 no primeiro tempo. O Vasco podia ter feito 1. Então vamos dizer assim, se o Flamengo faz os gols 5 ou 6-1, seria só o primeiro tempo, uma coisa que não acontece normalmente. Então, talvez... Não sei o que aconteceu no vestiário, pode ser que sim, pode ser que não, eu acredito que não. Mas o Vasco tentou o segundo tempo porque não tinha nada a perder. Ou perdia de muito, ou tentava diminuir. E o Flamengo talvez ali possa ter dado uma relaxada, pode ter esperado mais um pouco. Vamos esperar jogar o contra-ataque, segurar mais o jogo. Como eu falei, eu queria que tivesse feito mais. Nada contra o Vasco, mas eu queria que ter feito mais pela intensidade, que acho que isso dá mais confiança pro time. Dá mais confiança na torcida para os jogadores e assim faz o Flamengo voltar a ser aquele Flamengo que foi avassalador em 2019, 2020 e 2021 e vem vindo assim. E eu espero que a partir de agora possa ser, não uma mudança de chave, mas possa continuar, a partir desse jogo, continuar indo bem em todos os jogos. Agora, perguntando assim para o jogador Luiz Antônio, você já viu alguma vez assim, uma movimentação de uma torcida deixar o estádio assim antes de acabar o primeiro tempo, começar a se... Não, nunca vi. A gente já vê no meio do jogo, no segundo tempo e tudo, mas no primeiro tempo, assim, com 4-0, é o que eu disse, é raro. E aconteceu também, quanto pro Vasco, quanto pro Flamengo. O Flamengo fazia 4-0. E o Vasco tomar 4-0 só no primeiro tempo e a torcida ir embora. Normalmente o torcedor, que é o torcedor mesmo, não vai embora. Mas eles tiveram a atitude deles lá. Ainda bem que não foi o Flamengo, tá tudo certo. E você acha que isso influencia, tipo assim, como jogador? Você tá ali, pô, o time perdendo de 4-0. Se eu tivesse na arquibancada, eu não iria embora, iria ficar até o final, né? Iria ficar até o final. Por diversos motivos, ia querer vaiar depois, né? Tem aquela toda manifestação. Toda zoação que sempre tem. Mas o jogador tá ali, já pressionado pelo resultado. Aí você tem todo o contexto da própria situação até do Vasco. 19º colocado, o time, né, brigando para não cair, já uma pressão em cima do treinador, dos atletas. Você vendo a torcida indo embora. Eu não sei se o jogador ali, durante o intervalo, tem informação externa de tipo, tá repercutindo assim o jogo e tal. Um pouco. Tentam blindar, que é normal, mas sempre tem um pouco, uma hora ou outra. E quando a gente tá entrando para o segundo tempo, ou tá vendo o jogo ali, de vez em quando você dá uma olhada, quando para e tudo mais, você vê quando as pessoas estão... Assim, a torcida foi embora, alguns jogadores sim, influencia, que é chato, né? Tu tá ali, tu quer ver o apoio da torcida e ver que você não conseguiu
demonstrar aquele futebol que a torcida esperava, com todos os problemas que vem, turbulência e tudo mais, dá uma desanimada, dá em alguns jogadores aquela chateação, outros têm a personalidade de continuar a mostrar que não tem que se abalar por causa da torcida, mas é complicado, cada jogador reage de uma forma, então é bem difícil lidar naquele momento. Graças a Deus eu nunca passei por esse momento não, mas é meio complicado de lidar. Então, levando em consideração essa... Como que a gente pode classificar esse lance da torcida do Vasco? O vexame? Eu acho que nós temos o dia do Fico, né? Que o Gabigol, inclusive, implementou também no Flamengo, né? Além de Dom Pedro. O dia do abandono, né? Pô. E eles dizem ser, o Vasco criou isso, né? A torcida mais leal, né? E, pô, que lealdade é essa que você... não pareceu, mas... Mas aí, o Túlio fez a pergunta no caso desse 4-0 contra... Se o jogador fica um pouco cabisbaixo, se sente, né, esse abandono da torcida. E agora, no lado reverso, o seu time ganhando de 4-0 e você vê na torcida rival indo embora. Você dá uma sensação assim de, pô, a gente tá dominando o jogo e a gente faz gol na hora que quer, ou então calma, vamos cadenciar o jogo. Não, eu sou daquele Flamengo, como fala, a gente sempre foi criado o Flamengo de um time que joga pra frente, tem que jogar o tempo inteiro e tudo mais. Nem sempre vai dar certo, a torcida é mais emoção do que entendimento em si, nem todo mundo entende, a gente tem que entender esse lado também da emoção. Mas ali, quando eu particularmente, se eu tô ganhando de 4-0, tô vendo a torcida indo embora e tudo mais, eu quero fazer mais gol, eu quero estar ali podendo dar uma goleada ou fazer algum outro tipo de alguma coisa que fique marcado, fique na história. Então, ali, na minha opinião, o Flamengo tinha que ter tentado fazer mais. Lógico que o Vasco ia vir de uma postura diferente, os erros cometidos no primeiro tempo não ia acontecer no segundo tempo, talvez, mas ali na hora, até porque isso dá mais confiança, isso dá mais ritmo, isso, como eu falei, a torcida cria mais confiança no time, vê que não fica aquela instabilidade de um tempo joga de uma forma e o segundo tempo joga de outro, que o pouco que eu tenho visto é sempre isso que a imprensa bate no Flamengo, de jogar de certa forma, num tempo de uma forma, no segundo tempo outro, ou cansar no segundo tempo. Então, esse jogo era um jogo para isso. Mas foi o contrário, o Vasco fez um gol, o Flamengo esperou mais um pouco, até achei que não atacou da forma que deveria, chutou pouco no primeiro tempo, no segundo tempo teve um pouco menos de posse de bola, esperou mais o Vasco, e o Vasco não tinha muito a perder, foi para frente, se impôs um pouco mais, mas o importante foi o Flamengo ter ganhado o jogo, que a parte, a zoação ficou para a parte do Vasco, eles ficaram revoltados, chateados, foi embora cedo, e isso que importa. Pra gente sempre importa, ganhar do rival é sempre importante. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.